Olá, amigos ouvintes da Divulgar, como vamos? Todos tranquilos? Espero que sim. Hoje nós vamos conversar na reflexão de hoje um assunto bem interessante, bem polêmico também. O desaparecimento do corpo de Jesus. Está nas páginas 34 e 35 da revista O Reformador, abril de 2018. A gente tem várias informações sobre esse assunto, mas vamos ver o que Allan Kardec nos fala, né? Começando assim. O desaparecimento do corpo de Jesus após sua morte tem sido objeto de inúmeros comentários. É atestado pelos 4 evangelistas, baseados nos relatos das mulheres que foram ao sepulcro no 3º dia, depois da crucificação, e lá não o encontraram. Algumas pessoas viram nesse desaparecimento um fato milagroso, enquanto outras atribuíam a uma subtração clandestina. Alguém tinha roubado o corpo de Cristo, né? Os menos crentes, né? A gente costuma dizer, os menos crentes achavam que tinha sido roubado. E segundo outra opinião, Jesus não teria revestido um corpo carnal, mas apenas um corpo fluídico, e não teria sido em toda a sua vida mais do que uma aparição tangível. A gente pensa isso mesmo, que Jesus não nasceu, ele aparecia um espírito de vez em quando, onde se fazia necessário. Uma espécie de agênere, né? Em suma, seu nascimento, sua morte, todos os atos da sua vida teriam sido apenas aparentes. Por isso que eu falei para vocês que é uma reflexão bem polêmica essa que nós vamos fazer agora, né? Porque o assunto ele é extenso e tem várias opiniões. Vamos ver como é que a gente chega ao final dessa reflexão. Foi assim que dizem: seu corpo, voltado ao estado fluídico, pôde desaparecer do sepulcro, e foi com esse mesmo corpo que ele se teria mostrado depois da sua morte. Sem dúvida, semelhante fato não é radicalmente impossível. Dentro de que hoje se sabe sobre as propriedades dos fluidos, mas seria pelo menos inteiramente excepcional e em formal oposição ao caráter dos agêneres. Trata-se, pois, de saber se tal hipótese é admissível ou se é confirmada ou contraditada pelos fatos. A estada de Jesus na Terra apresenta 2 períodos: o que a precedeu e o que se seguiu à sua morte. No primeiro, desde o momento da concepção até o nascimento, tudo se passa pelo que respeita a sua mãe, como nas condições ordinárias da vida. Desde o seu nascimento até a sua morte, tudo em seus atos, na sua linguagem, nas suas diversas circunstâncias da sua vida, revela características inequívocas da corporeidade. Os fenômenos de ordem psíquica que neles se produzem são acidentais e nada têm de anômalos, visto que se explicam pelas propriedades do perispírito e se dão em graus diferentes noutros indivíduos. Depois de sua morte, ao contrário, tudo nele revela ser fluídico. A diferença entre os 2 estados é tão marcante que não podem ser assimilados. O corpo carnal tem as propriedades inerentes à matéria propriamente dita. Propriedades que diferem essencialmente das dos fluidos etéreos, naquela a desorganização
se opera pela ruptura da coesão molecular. Ao penetrar no corpo material, um instrumento cortante lhe divide os tecidos. Se os órgãos essenciais à vida forem atacados, cessa-lhes o funcionamento e provém a morte do corpo. Não é assim que acontece mesmo? Né? A gente adoece, às vezes a gente se machuca, e tudo que atinge os nossos órgãos vitais nos leva ao desencarne. Não extinto nos corpos fluídicos essa coesão, a vida já não depende da ação de órgãos especiais, de modo que não se podem produzir desordens análogas àquelas. Um instrumento cortante ou outro qualquer penetrar num corpo fluídico como se penetrasse numa massa de vapor, sem lhe ocasionar qualquer lesão. A gente às vezes assiste filmes de fantasma, né? Fantasminha. Eles atravessam as portas. Os espíritos também fazem isso porque são fluidos, né? Não são massas. A massa ela bate no local e não passa. Mas se você é somente energia, só corpo fluídico, você atravessa a parede, porta, né? Aparece em vários locais ao mesmo tempo, né? Se locomove com mais rapidez. Então vamos dar continuidade. E é por isso que não podem morrer os corpos dessa natureza e porque os seres fluídicos, designados pelo nome de agêneres, não podem ser mortos. Então, quando nós somos agêneres, somos seres agêneres, nós somos fluídicos, nós somos fluidos, né? E quando nós somos massa, nós somos matéria. E após o suplício de Jesus, seu corpo se conservou inerte e sem vida. Foi sepultado como são comumente os corpos, e todos puderam ver e tocar. Após a sua ressurreição, quando quer deixar a terra, ele não morre de novo. Seu corpo se eleva, aí ele já é fluido, né? Quando ele foi sepultado, ele era matéria. E quando ele se elevou, ele já era agêneres. Então, ele não morre de novo, seu corpo se eleva, desvanece e desaparece sem deixar qualquer vestígio. Prova evidente de que aquele corpo era de natureza diversa do que pereceu na cruz. Deve-se, pois, concluir que se foi possível que Jesus morresse e que ele tinha um corpo carnal. Então, a autora aqui, Allan Kardec deixa claro aqui para a gente que Jesus realmente teve corpo matéria, teve corpo carnal. Nasceu, cresceu, sofreu, foi crucificado, morreu e foi enterrado. Depois que ele desencarnou, e aí ele retornou com o corpo fluídico, que é o espírito. A prova maior que existe espírito é a reencarnação, é a ressurreição de Jesus. O primeiro espírito que apareceu veementemente diante das pessoas e disse: olha aqui, eu estou aqui, eu não morri. Quem morreu foi minha matéria, mas eu estou vivo, eu estou aqui. Não é verdade? E em virtude de suas propriedades materiais, o corpo carnal é a sede das sensações e das dores físicas, que repercutem no centro transitivo ou espírito. Que repercute no centro sensitivo ou espírito. Não é o corpo quem sofre, mas o espírito que recebe a contragolpe das lesões ou alterações dos tecidos orgânicos. Tem gente que eu não sabia disso. No meu conhecimento, o espírito, eles tinham os sofrimentos de sentimentos. A matéria sofria as dores, mas o Allan Kardec está me dizendo bem aqui, né, que o espírito recebe a contragolpe, as lesões e alterações dos tecidos orgânicos. Interessante.
Num corpo privado de espírito, a sensação é absolutamente nula. Pela mesma razão, o espírito que não tem corpo material não pode experimentar o sofrimento que resulta da alteração da matéria. Ele só sente se ele estiver envolto na matéria. Ele, espírito, energia, não sente dor. A não ser que ele tenha desencarnado, não tenha aceitado a reencarnação, e aí ele se sente ainda vivo, aí ele sente todas as dores. Mas quando ele é um espírito evoluído, que ele tem consciência de que ele desencarnou e que ele não tem mais matéria para sofrer dor, ele é um espírito, ele é um corpo fluídico, ele é uma energia, ele não sente mais dor. Foi esse meu entendimento. Continuando. Num corpo privado de espírito, a sensação é absolutamente nula. No corpo privado, que eu acabei de dizer, né? Quando o espírito não está envolto na matéria. Pela mesma razão, o espírito que não tem corpo material não pode experimentar os sofrimentos que resultam na alteração da matéria. Devendo-se igualmente concluir que se Jesus sofreu materialmente, como ninguém pode duvidar, é que ele tinha um corpo material de natureza semelhante à de todas as pessoas. Aos fatos materiais vêm juntar-se fortíssimas considerações morais. Se a condição de Jesus durante a sua vida fosse a dos seres fluídicos, ele não teria experimentado nem a dor, nem qualquer das necessidades do corpo. Supor que assim seja, é tirar-lhe o mérito da vida, de privações e de sofrimentos que escolheram. Jesus é um espírito e é um espírito superior, de alto escalão, como a gente fala na linguagem aqui corporal, né? Então, ele veio para o mundo não por necessidade dele de evolução, mas para nos salvar, para nos trazer a boa nova, para nos mostrar o caminho da porta estreita, para nos ensinar o caminho da boa nova, da verdade e da vida, nos comprovar, nos provar e nos certificar de que nós somos espíritos imortais. Para isso que Jesus veio. Não porque ele precisasse voltar ao plano terrestre e reencarnar por necessidade dele, não, jamais. E como exemplo de resignação, se tudo nele não passasse de aparência, todos os atos de sua vida, a reiterada predição de sua morte, a cena dolorosa do Jardim da Oliveira, sua prece a Deus para que lhe afastasse o cálice dos lábios, sua paixão, sua agonia, tudo, até o último brado, no momento de entregar o espírito, não teria passado de vão simulacro para enganar com relação à sua natureza e fazer crer no sacrifício ilusório da sua vida. Jamais Jesus faria uma coisa dessa. Simular, participar de uma peça teatral. Nunca. Jesus veio ao mundo, literalmente. Foi para a barriga da Nossa Senhora, se desenvolveu, nasceu, como todo ser humano nasce, cresceu, sofreu e morreu. E foi sepultado. Aí sim, ele subiu, voltou para o seu mundo, que é ao lado do nosso Cristo, amado Mestre. Então, como eu falo aqui, né, o sacrifício ilusório da sua vida numa comédia indigna de um homem simplesmente honesto e com mais forte razão. Me enganei aqui, gente. Numa comédia indigna de um homem simplesmente honesto e com mais forte razão, indigna de um ser tão superior. Numa palavra, ele teria abusado da boa-fé dos seus contemporâneos e da posteridade.
Tais as consequências lógicas desse sistema, consequências inadmissíveis, porque o rebaixariam moralmente em vez de o elevarem. Essa reflexão ela prova veementemente que não se pode ter dúvida de que o Filho do Cristo, Jesus, nosso irmão, esteve aqui na terra. E como todo homem, Jesus teve um corpo carnal e um corpo fluídico, porque atestado pelos fenômenos materiais e pelos fenômenos psíquicos que assinalaram a existência. Está no livro As Gênesis, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Foi de Allan Kardec, traduzido por Evandro Noledo Bezerra. O que eu posso dizer de uma reflexão dessa que me prova com todas as letras que Jesus esteve aqui? Foi gerado, nasceu, cresceu, morreu, foi sepultado e ressuscitou. O primeiro Espírito que apareceu para os encarnados, dizendo: eu estou aqui. Eu não morri. E Allan Kardec, como sempre, fala com maestria sobre o nosso amado Mestre Jesus, quando ele conta essa passagem do desaparecimento do corpo de Jesus, que algumas pessoas achavam que Jesus tinha sido roubado o corpo dele, outros que ele era fluídico, que ele fez aquela encenação, mas que ele não tinha matéria para ser enterrada. E Kardec nos prova aqui que tudo foi vivenciado, aconteceu realmente. Graças a Deus. Porque a gente duvidar essa hipótese de que Jesus não esteve aqui, que ele era só um corpo fluídico, que ele fez toda aquela encenação, é como no final aqui a reflexão fala, né? Que Jesus desceria a condição moral dele a níveis baixíssimos. Impossível de acontecer. Não é verdade? Então, mais uma vez, nós encerramos nossa reflexão agradecendo sempre ao nosso amado Mestre Jesus por essa oportunidade. Não se esqueçam de dar o like, fazer comentários para me incentivar nesse trabalho que eu abraço com muito amor, com muita paixão. Wanda Barros, para divulgar.net. Até a próxima.